Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje a gente vai ver 3 vídeos do então governador de São Paulo, João Dória. E é extremamente importante a gente ver esses vídeos, porque mostra primeiro a hipocrisia desse cara e um plano maior, que muito de nós já percebemos há anos que estava em andamento. Eu fiz diversos vídeos ao longo desses anos, principalmente nos últimos 3 anos, porque a gente tem observado o avanço da China aqui no Brasil. Eu dizia que a gente estava saindo das mãos dos capitalistas selvagens e entrando na pior mão que existia, que é justamente a mão comunista. O Brasil está se tornando uma colônia da China, meus irmãos. Coisas que era disfarçada, que você tinha que ver ali nas entrelinhas, agora nem precisam disfarçar mais, os caras abrem o jogo literalmente. E você pode até pensar assim, ô Davi, mas o João Dória, ele é apenas um governador de um estado. Só que, meus irmãos, não é qualquer estado. São Paulo é nada mais, nada menos que o coração pulsante do Brasil. É o nosso polo industrial, tudo vem de lá, tudo se fabrica lá, praticamente tudo. E o desgoverno que o João Dória faz lá, se tornando literalmente um ditador, a hipocrisia desse cara. Primeiro eu quero mostrar isso pra você. Você sabe que o estado que tem as medidas mais restritivas é justamente o dele. Ele é totalmente a favor que as pessoas fiquem em casa, que grandes empresas abram e o pequeno comerciante, a pessoa que precisa trabalhar, essa não pode abrir. Só existem os mal terríveis nesses determinados lugares, porque segundo o Dória, na visão dele, pelo menos pelo comportamento dele, a gente vê o contrário. O metrô tá de boa, ônibus tá de boa. O problema é só um pequeno comerciante, aquele cara que tem uma venda de frutas, um mercadinho, que é camelô, que precisa ir trabalhar todos os dias, num restaurante, que é garçom. Esse aí é o problema. Já os grandões não, o grandão pode, de boa. Inclusive autorizou que os transportes públicos rodem com menor número, fazendo com que as pessoas se aglomerem em vez de justamente fazer o contrário. Enfim, esse é o João Dória. E em 2020, quando a gente dizia que era importante não ter carnaval, não é? Só pra você lembrar quem é esse cara, pra você que não conhece. A gente falava aqui, fizemos diversos vídeos mostrando que não deveria ter carnaval, inclusive atacados por muitas pessoas que diziam: nossa, vocês são muito ignorantes, o clima do Brasil é quente, esse mal terrível não vai vir pra cá, pode brincar o carnaval de boa. Eu digo, nem de carnaval eu gosto, e essa vai ser a porta de entrada pra esse mal terrível que a gente enfrenta hoje, como foi. Só que o João Dória também sabia do perigo, mas você acha que ele ligou? Vamos conferir juntos o que é que ele fez, mesmo sabendo o que estava por vir. Olha pessoal, aqui no Sambódromo de São Paulo, acompanhando o desfile das escolas do primeiro grupo. São Paulo tem um nível de qualidade excepcional no desfile das escolas de samba de São Paulo. Isso já nos últimos 4 anos. E no carnaval de rua, São Paulo assumiu a liderança. Mais de 15 milhões de pessoas nas ruas, no pré-carnaval, durante o carnaval e no pós-carnaval. Em 2017, eu prometi que em 2020 nós estaríamos fazendo o maior carnaval do Brasil. E olha o que aconteceu. Fizemos o maior carnaval do Brasil. Viva o carnaval do Brasil! É nessa hora que os bolsonaristas vão dizer: por isso é que eu dou valor a Bolsonaro. Bolsonaro é contra esse cara. Mas infelizmente, meus irmãos, o que eu digo pra vocês o tempo todo, que quando se trata de geopolítica, quando a coisa é global, não importa quem seja a marionete que esteja ali, eles agem da mesma forma. Vocês lembram quando o Bolsonaro foi pra China tentar privatizar os nossos serviços essenciais e eles não quiseram comprar? Mesmo em outros governos eles ter tentado comprar de todo jeito, feito altas propostas, não conseguiram comprar. Dessa vez, o próprio Bolsonaro viajou para lá e tentou vender serviços essenciais para o Brasil. Só que a China não quis comprar. Não sei o motivo, mas talvez eles tivessem ciência que algo faria o Brasil chegar numa situação desesperadora e eles poderiam comprar mais barato. Até nem pagar, simplesmente assumir o serviço. E tá bem perto disso acontecer. E o Dória, meus irmãos, o Dória está fazendo exatamente a mesma coisa. E aí é nessa hora, meus irmãos, que o povo tem que entender que esquerda e direita servem ao mesmo sistema, eles não estão nem aí pra nós. Ou nós nos conscientizamos do que de fato acontece no mundo, no Brasil e no mundo, ou ficaremos nesse eterno ciclo vicioso, apostando e querendo que essas marionetes lutem a nossa luta. Preste muita atenção no que o João Dória vai dizer e perceba que se Bolsonaro fosse tão diferente dele, assim como o Dr. Enéas de fato era diferente dos dois, totalmente contra privatizações, contra entregar o nosso patrimônio, contra estar comprando insumos de fora quando a gente tem tudo aqui
Poderíamos assumir o nosso lugar de potência, ao invés de exportar matéria-prima rara, de graça e comprar o produto feito aos olhos da cara. Esses caras fazem isso porque são pagos para isso. Então eu quero que você preste atenção que o entreguismo de Bolsonaro é o mesmo de João Dória. Veja ele falando com a China. Lembre-se de tudo que aconteceu. Eu não vou colocar a parte de Bolsonaro falando essas coisas, porque eu já fiz diversos vídeos na época mostrando ele lá na China, dizendo que aquilo ali era um país capitalista. Vocês lembram disso? Acredito que a maioria dos despertos aqui não tem a memória tão curta. E mesmo ele e Dória se odiando, os dois casam, né? Os dois compactuam com a mesma ideia. Estão em prol do mesmo objetivo. Escute só. São 62 áreas de desestatização, entre as quais eu destaco rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos. Essas 4 áreas de infraestrutura nós vamos levar para investidores chineses, construtoras, bancos e investidores. Nós vamos levar também oportunidades do agronegócio, do agribusiness. São Paulo é o estado com a maior produção agrícola do país na sua diversidade. É o estado líder mundial em açúcar, álcool, etanol, laranja e suco de laranja. Eu tenho muita estima pelos chineses, pessoalmente, além de ser um profundo admirador da China, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua força de trabalho. Eu aprecio muito isso. Os chineses gostam de trabalhar. A parte que mais me chama a atenção, família, é essa que ele diz aeroportos, porque é o que o Bolsonaro fez essa semana. Justamente isso. Estão entregando tudo, absolutamente tudo. Vão tornar uma nação rica como essa pobre, porque não adianta a gente ter tudo e tudo pertencer aos outros. Uma nação que se submete a isso, ela vai ser mais pobre do que qualquer outra, sem contar o desgoverno que rola. Pra quem ainda pensa, mas Davi, não tem coisa que tem que privatizar mesmo, que dá prejuízo, isso é uma mentira, família. Isso é uma grande mentira, que os intelectuais pagos por esse tipo de gente como o Dorian fala pra vocês com aquela máscara de defensor do povo. Tem programas como o Pano nos Is mesmo, que tem gente que chama aquilo de jornalismo. Aquilo não é jornalismo. Aquilo é um programa pró-governo. Simples assim. Nesse trecho que a gente viu o Dorian falando, querendo privatizar tudo também, deixa claro que esses homens servem ao sistema. Eles se odeiam de fato, porque eles são gananciosos, eles querem a posição de destaque. Eles correm para servir melhor ao sistema. Mas no fim, seguem pelo mesmo caminho, um mais rápido, outro mais devagar, mas seguem pelo mesmo caminho. O povo tem que entender isso. Falando de privatização, para você ter a noção de como isso é ruim, você vê que todos os corruptos são totalmente a favor das privatizações. E já digo logo porque são. Eles são a favor porque não pensam nem um pouco no povo, não estão nem aí para a nação. O próprio Bolsonaro já disse que o Brasil era um lixo. Ele já falou isso. Vocês lembram? Já me falaram que era no plenário, o cara gritou, um pedrada gritou. Se fosse da Suécia, você não estava criticando. Eu falei, imbecil, o nosso filho da Suécia vai vir com esse lixo aqui. Eu vejo alguns japa por aqui. Isso é muita piada, brincadeira de japa. Vamos fazer. Eu nunca vi um japonês pedir esmola. É uma raça que tem vergonha na cara. Passa-se os anos, meus irmãos, e algumas coisas que a gente vê nunca saem da memória. Esse vídeo de Bolsonaro nunca saiu da minha cabeça. Porque é muita hipocrisia, a gente fica entalado, sabe? Porque o que a gente tem vontade é dizer um monte na cara dele. O cara dizer que raça, né? Ele fala assim, que os japoneses têm vergonha na cara, insinuando que nós brasileiros não temos porque pedimos esmolas. O povo brasileiro é o povo mais herói que existe no mundo, porque nenhum povo aguenta a exploração, nenhum povo tem essa raça de víboras de políticos que a gente tem aqui. Garanto que se fosse o Japão não teria aguentado nem 10% e não seriam tão passivos como nós somos. No Brasil, a imensa maioria das pessoas preferem seguir o exemplo de Cristo, do sacrifício, da outra face. É um povo verdadeiramente cristão. E é a sorte de homens como Bolsonaro, Michel Temer, Lula e etc. É a sorte deles. Eles deveriam dar graças a Deus. Mas ao invés de fazer isso, fica humilhando a própria nação, dizendo que lá tem vergonha na cara e aqui não, porque se pede esmola. Vai lá, Bolsonaro, e tenta fazer o que você faz aqui, lá no Japão, pra tu ver o que acontece. No mínimo vai voltar com uma katana, atravessada de um lado pro outro. Dá graças a Deus que aqui o povo é passivo. O povo tem Deus no coração e muito amor. E prefere levar vocês, essa cruz, essa carga nas costas. Todo esse mal terrível e não mexer um só centavo nos bolsos deles, muito pelo contrário. Verba aprovada para fundão eleitoral e etc. Tudo que você já sabe que a gente já fala aqui há tanto tempo. E ainda tem cara que chama um lixo desse de patriota. Aí você vai ver os que são a favor de privatizações. Você tem FHC, corrupto.
você tem Aécio Neves, corrupto, você tem o João Dória, precisa falar, você tinha o Michel Temer, e etc, etc. Se eu for ficar citando nomes aqui, esses são os mais conhecidos. Mas todos os corruptos envolvidos em vários esquemas são totalmente a favor, porque privatizando fica mais fácil para receber suas comissões. A gente sabe que a verba pública é desviada, mas ela tem que fazer muita curva, muito esquema. E quando um sai daquele esquema, às vezes denuncia, às vezes fala demais. Então o sistema tem problema com isso. Eles, quando privatiza, se a empresa é minha, eu dou meu dinheiro a quem eu quiser. Então, se eu quero comprar uma empresa nacional e eu financio a campanha de um cara desse, eu digo, ó, quando tu ganhar, tu vai me vender essa empresa, tá certo? E eu vou te dar uma comissão até o fim da vida. É o que aconteceu mesmo naquele filme que é um dos meus favoritos. As pessoas não percebem esse lado. Coração Valente. Os nobres é quem tinham legitimidade para fazer a revolução, tornar a Escócia independente. Mas era justamente os nobres que estavam se vendendo. O principal, que o William Wallace olha, né, o Mel Gibson no papel de William Wallace, olha no olho dele e começa a chorar. Ele podia ali ter arrancado a cabeça dele, mas ele não faz, ele simplesmente perde as forças. E isso porque o pior golpe que a gente pode tomar, o que mais dói, é o da traição. E a cada 4 anos é exatamente o que acontece com o povo brasileiro. Eu vou colocar a cena do filme e preste muita atenção, porque esse olhar eu já vi no espelho e vejo toda vez que eu olho na cara de um patriota, um verdadeiro patriota que só quer poder trabalhar dignamente, que só quer o bem da sua própria família e quer ver a sua nação ocupando o seu lugar que é devido. Muitas vezes brigamos, discutimos até com a nossa família para eleger certos caras. E esses caras, quando chegam lá, faz exatamente como a cena do filme que você verá agora. Nos trai. O povo literalmente derramando sangue por eles e eles nos traindo. É, meus irmãos, e por que eles fazem isso? Porque eles nos traem. Eles fazem isso pelo seu próprio benefício. Embora essa seja uma história do século passado da Escócia, ela poderia ser nossa, do Brasil, porque passamos por isso todos os anos. A cada vez que confiamos, a cada vez que discutimos por esses caras, e eles, ao invés de lutar por nós, fazem justamente o contrário. Literalmente nos vendem. E por quê? Por que fazem isso? Em troca do benefício próprio, como esse filme, que, repito, é do século passado a história. Mas o modo operante do sistema não muda, seja a época que for. Eles compram aqueles que deveriam lutar por nós. Filho. Temos que nos aliar aos ingleses para predominar. Tu conseguiste isso. Salvaste tua família, aumentaste tuas terras. Em tempo, terás todo o poder na Escócia. Pois é, meus irmãos, nada mudou. O tempo passa e nada muda. Para concluir nosso vídeo, não quero cansar você. Afinal, nós temos muita luta ainda para fazer. Escute um dos planos de Dorian. Trazer os bancos chineses para cá. Olá pessoal, iniciando a nossa missão China, aqui no Banco da China. O maior banco chinês. É um banco estatal e é o banco que cuida do desenvolvimento das companhias chinesas em todo o mundo. É um dos 5 maiores bancos do mundo. E por aqui estamos começando, nesta segunda-feira, às 9 da manhã, a missão China.
É muito importante para as empresas chinesas conhecer, entender melhor o ambiente de investimento lá no Brasil, em São Paulo. A atitude do governo do estado de São Paulo, acho que agora já tem um espaço, passo muito importante inicial para as empresas chinesas começar a gostar de São Paulo. É importante a gente dizer, família, que a gente não tem nada contra o povo chinês, é um povo trabalhador, um povo sofrido. Mas o governo dele é uma das piores coisas, o regime que tem lá é uma das piores coisas que existe nesse mundo. Desigualdade, autoritarismo, má distribuição de renda. De um lado você tem a maior luxúria, tudo que o dinheiro pode comprar, hotéis inspirados em castelos de contos de fada, e do outro lado você tem o povo se acabando de fome. É isso aqui, é o comunismo. É engraçado que muitos falam, né? Vai pra Cuba, vai pra Venezuela, principalmente esses enganados que acham que um cara como Bolsonaro pode ser de fato patriota. Mas eles não dizem vai pra China, porque sabe que o presidente deles está alinhado com eles. É mais um que segue a mesma direção desse sistema. Então, meus irmãos, resta dizer aqui que nós é que somos o coração valente dessa história. Cada um de nós, você que despertou, você que sabe o que o sistema realmente é e o que ele quer. Você é o William Wallace lutando. Cada um de nós. Então eu peço, meus irmãos, que você compartilhe esse vídeo. Por nós só temos Deus e um ao outro, mais nada. A própria plataforma não divulga nossos vídeos, porque esse tipo de ideia ela é perigosa para o sistema. Se todas as pessoas pararem de acreditar na mentira que aí está, todo o sistema cai por terra, porque ele é baseado em mentira. Conto com a sua ajuda, meu irmão. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus e sempre encarando o sobrenatural.